deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi a escolhida pela escritora e filósofa Márcia Tiburi para dar a mão na ciranda da resistência que estamos construindo aqui no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e TVT. Benedita é graduada em serviço social, foi vereadora, vice-governadora, senadora, exerceu o cargo de ministra-chefe da Secretaria Especial de Assistência e Promoção Social no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Bem-vinda, Benedita, a mulher negra brasileira, carioca e de fé. Bom dia. Bom dia, muito prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer mesmo estar com vocês. Muito obrigada, Benedita. Bom, Bené, é o seguinte, essa ciranda da resistência tem no centro o Brasil, né? E começou a se formar a partir de um texto da Márcia Tiburi. O Brasil caiu nas mãos do seu torturador e segue torturado por ele. A gente convidou a Márcia para falar aqui e partindo do princípio de que o Brasil está torturado, portanto doente, qual o diagnóstico que você faz desse Brasil doente, como você recebeu também a mão, né, da Márcia Tiburi para segurar e para formar essa ciranda da resistência? Olha, a Márcia é uma pessoa fantástica, extraordinária. Eu conheci a Márcia, não tinha muita relação assim mais direta, apesar de já ter ido na casa dela e tudo, naquelas reuniões que fazíamos, mas depois eu fui prestando mais atenção e quando ela se tornou candidata, foi o meu grande momento, foi meu, de poder estar ao seu lado ali, conversando, trocando, e nós temos diante de nós uma pessoa que quer o bem do Brasil, né? Eu tenho certeza que dar a mão à Márcia, ou a Márcia me deu as mãos, porque nós estamos analisando, né, essa nossa situação política do Brasil. Então, nós estamos vivendo, eu não pensava de nós vivermos uma situação desse nível, né? Principalmente eu, que tenho 78 anos. Então, passei por pela ditadura no Brasil e bem no auge da minha energia, militância. Né? Então, eu vejo, né, que a gente precisa esclarecer esse povo que acredita em Papai Noel. É preciso que nós tenhamos uma união, uma unidade das forças progressistas. Eu não estou nem mais falando de esquerda ou direita, eu estou falando das forças progressistas somada, né, esses movimentos sociais que nós temos e começar a fazer um projeto para o Brasil, um novo projeto para o Brasil. E esse novo projeto para o Brasil, ele tem que ter a cara do Brasil. Ele não pode ter uma outra cara. Porque o que nós estamos vivendo hoje é muito, muito grave. Nós estamos num retrocesso enorme dos direitos, além, né, nós estamos diante de uma pessoa que não é louca, que sabe o que faz, que prometeu durante a campanha de que iria fazer isso, e que nós temos que tomar uma decisão nesse momento, de não deixar que continue essa barbárie, porque nós estamos vivendo uma barbárie diante de uma pessoa que é racista, que é homofóbica, né? E que nós estamos trabalhando para que o povo fique esclarecido dessa manobra. Então, nós temos que dialogar constantemente com essa população. E isso que vocês estão fazendo é essencial para que a gente dê as mãos, para que a gente comece a conversar com o povo, passar essa verdade, porque é uma eleição que foi feita em cima de mentiras, em cima de golpe numa mulher, a primeira presidenta do Brasil, e de lá para cá foram os retrocessos até a prisão de Lula para não ser o presidente de novo desse país, porque seria. Então, nós temos que ter uma narrativa para dialogar com esse povo e aproveitar todos os momentos para fazer essa disputa.
Exato, Bené, você está falando a respeito dessa união, não é isso? Progressista pelo campo democrático e como remédio, não é? Como Justamente remédio, como como remédio. saída. O que você propõe é saída do presidente Bolsonaro, quer dizer, ele não é Fora, isso? ele e Fora sua Bolsonaro, turma. mas a partir dessa união. Esse remédio, como é que está difícil para conseguir encontrar esse remédio? Ou seja, essa união do campo democrático. O que que impede, Bené? Olha, é porque nós estamos vivendo um momento de perplexidade, mas não podemos ficar parados diante dessa perplexidade. Nós temos que unir, que eu disse, esse campo democrático, chamando cada um e cada uma de que está atuando. Né? Vocês estão atuando. Então, essa atuação de vocês se soma com outras atuações de outras mulheres, que soma com partidos políticos, com os progressistas, com os movimentos sociais, com isso, porque nós forçaremos, de uma certa forma, e o que falta para nós é uma mobilização maior da população brasileira, de indignação, para que nós possamos unir todas essas forças. Unir todas essas forças. Sozinho não iremos a nenhum lugar. Não é propriamente, quando você diz, não é propriamente um remédio. É uma coisa óbvia. Ou nos unimos ou seremos engolidos. E nós que estamos defendendo, né, essa democracia, e principalmente nós que defendemos o direito dos homens, das mulheres, dos trabalhadores e das trabalhadoras. O que é que nós estamos vendo? Um feminicídio, grande feminicídio. Então, como é que cuida disso? E esse feminicídio vem aumentando desde o golpe para cá. O que a gente faz com essa questão? Se a maioria da população brasileira são de mulheres. Então, tem que se levantar uma indignação. E aí, quando as pessoas falam, mas aí estamos no campo identitário. Não, nós estamos falando da maioria do povo brasileiro, que são as mulheres. E dentro dessa maioria do povo estão quem? Os negros e negras. Então, a população geral do Brasil, a maioria são de negras e negros. E esse país não investe, pelo contrário, está se tornando cada vez mais racistas. Na sua abordagem, né? Nós estamos assistindo aí na violência que acontece com a população negra, seja doméstica ou fora. Né? Nós estamos vivendo um racismo que é um racismo estrutural. Nós estamos vivendo uma violência enorme contra as mulheres. Nós estamos, assim, perplexos diante dessa situação, porque nós estávamos já, pós a ditadura, construindo a possibilidade. Então, numa época passada, de Lula, de Dilma, né, nós já estávamos tendo grandes avanços nas nossas políticas. Então, agora, não tem conversa. Ou a gente se une ou a gente morre. Exato. Benedita, como você falou, os negros não se veem representados, né, também nos espaços de poder. O ministro Alexandre de Moraes já deu aí o terceiro voto favorável à consulta, né, que você está propondo junto ao TSE para distribuição proporcional de recursos às candidaturas negras, bem como no tempo, né, de rádio e TV. Isso. Volta à pauta nessa terça-feira, com o voto também de outros ministros. Eu queria que você falasse sobre isso, a importância de termos negros representados no Congresso. Porque nós temos que viver um Estado democrático de direito. E a democracia se faz com todos. Não é a democracia que serve a uma parte do país e a outra não. Essa maioria é uma maioria invisibilizada, uma maioria praticamente silenciada pelos poderes, e é preciso que a nação brasileira comece a investir. E esse investimento político
ele é extremamente importante. Então, negras e negros não podem ficar fora desse processo. Nós temos um Congresso que é masculino e branco, ainda que aumentou um pouquinho a presença das mulheres, mas na proporcionalidade você observa que as mulheres negras e os homens negros também não cresceram nesse contexto. Então, se nós vencemos a questão das cotas para as mulheres, então nós estamos solicitando que seja também as cotas para as mulheres negras dentro desse contexto, como a sua ação afirmativa. E a população vai escolher. É a população quem vai escolher. Então, isso não interfere absolutamente no arcabouço que já está. São 30% para as mulheres que temos o direito, né, de ter ali o que nós chamamos do fundo, né, eleitoral. Então, 30%. Se 30% são das mulheres, e nós pedimos que seja também, que haja uma proporcionalidade em relação às mulheres negras, não mexemos no tabuleiro. Não mexemos, está ali os 30%. Ou as mulheres negras não são mulheres. É isso aí. Agora, Bené, eu lembro que você até foi com um uniforme de empregada doméstica, né, no parlamento, justamente para dar visibilidade às mulheres empregadas domésticas, e você citou, inclusive, agora na sua fala inicial. Eu queria que você falasse da importância, né, dessas mulheres e como elas estão ameaçadas hoje. Primeiro, né, nós estamos vivendo esse processo de pandemia e as trabalhadoras domésticas não tiveram até agora nem o auxílio emergencial, nenhuma proteção dos seus empregadores, que elas continuam trabalhando, continuam se contaminando, e para fazer o isolamento, elas estão perdendo o seu emprego. Porque não há uma negociação, por exemplo, de alguém que necessita, que precisa realmente ter alguém, então que haja junto a ela uma negociação segura, que vai desde a proteção dela quando ela sai da sua casa, quando ela vai fazer os serviços e quando ela volta para a sua casa. Não dá para não ter essa proteção, não dá para não ter. Então, as trabalhadoras domésticas estão passando nesse momento por isso. A outra questão é que as trabalhadoras domésticas, elas foram no governo da presidenta Dilma Rousseff, que sancionou os seus direitos enquanto trabalhadoras, e aí definitivamente as trabalhadoras domésticas com os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E veio aquela infame reforma trabalhista, que agora nós estamos vendo o resultado daquela reforma, que era para mais empregos, e nós já estamos com mais de 20 milhões de desempregados. E dentre esses milhões de desempregados, as mulheres, mais uma vez, e as mulheres negras, que são a maioria, sofrendo nesse processo. Então, a nossa bandeira continua essa bandeira de defesa, mas nós temos que investir nas negras, nos negros, porque se não investirmos nas negras e negros, não haverá no Brasil desenvolvimento econômico. Muito bem, Bené, também eu queria te perguntar, repercutir aqueles grupos religiosos fundamentalistas que protestaram em frente ao hospital contra o aborto legal de uma menina de 10 anos que foi estuprada lá em Pernambuco. Você, como é uma mulher de fé, eu queria que você falasse sobre esse episódio lamentável. Lamentável, mas muito lamentável. Primeiro episódio lamentável é estuprarem por 4 anos, e agora, segundo as notícias, não era um, eram mais, que abusava dessa menina. Isso inaceitável. Eu fiquei abaladíssima com isso, porque sempre lutei contra isso.
da proteção das nossas crianças, das nossas meninas, dos nossos meninos, dessa questão do estupro. Então, o que nós vimos foi demais, demais. Outra coisa que aconteceu, e a menina foi violentada várias vezes. Essas violências que ela já estava passando há 4 anos, e a exposição dela, que foi feita, né? Dizer para onde essa menina estava. A outra violência foi mandar uma equipe na casa da família para convencer a família de que não deveria fazer o aborto, e as barbaridades que nós ouvimos, colocando-a como uma criminosa. Como? Você acha que Deus está no meio disso? Nem pensar. Mas nem pensar, nem Deus, nem Jesus Cristo não tem nada a ver com aquela manifestação, porque não pensaram sequer que era uma gravidez de risco, além de ser de um estupro, era uma gravidez de risco para uma menina de 10 anos. Então, não poderiam ter feito aquilo que fizeram. É criminosa e é criminoso quem foi para a porta do hospital, quem tentou impedir que esse aborto fosse feito. Eu digo isso com consciência na presença de Deus. E não estou cometendo nenhum ilícito espiritual, porque ele não aceitaria essas coisas. Além disso, está na nossa Constituição brasileira. E é legal estupro e gravidez de risco. A menina estava com as duas coisas. Era o estupro e a gravidez de risco. E criança, que eu saiba, criança não embala a criança. Criança brinca com criança. Isso é isso. Exato, Bené. Exato. Sim, a gente está vivendo esse clima todo, né, de uma guinada à extrema-direita, e a gente se assusta quando a gente vê as pesquisas, né, de populares, do Datafolha, por exemplo, dando ainda um certo respaldo ao presidente da República, que é o maior porta-voz aí dessa guinada mais conservadora. Você logo no início falou também a respeito que precisamos convencer a sociedade, não é? A gente pode falar que eles também têm uma máquina, né, de fake news, uma máquina de informações falsas que estão interferindo também nessa falta de conscientização das pessoas, Bené. Como é que você está vendo isso? E quando você vê essa pesquisa, como é que você sente? Querida, ele tem uma fábrica de fake news. Ele foi eleito com fake news. E pegou, por isso que eu digo que nós temos que dialogar, porque ele fala exatamente com aquelas pessoas que não se informaram em relação aos seus direitos. E elas, naquele momento, levadas pelo fake news, elas se emocionam diante de alguém que, primeiro, espalha que há uma corrupção generalizada e quem é o responsável da corrupção. Depois, se coloca como o Messias, eu vou resolver essa questão, não vai ter mais corrupção nesse país. Eles constroem uma onda de violência, matando todo mundo, mas nós vamos salvar as pessoas, nós vamos dar segurança para as pessoas, mas nenhuma dessas coisas são verdadeiras. E nós estamos vendo aí agora que elas não são verdadeiras. Então, o que faz com que essas pessoas atentem para isso? Eu vou lhe dizer, porque eu sou religiosa e tenho o dever de dizer isso. Nós não podemos ter uma leitura da Bíblia extraterrestre.
como nós não tivéssemos aqui. Nós precisamos ler a Bíblia, mas ler mesmo, como está escrito, e ler a Constituição brasileira, de que um Estado laico, né? De um Estado que ele tem que proteger as pessoas, independente da sua orientação sexual, da cor da tua pele, de tudo isso. Ora, se passam para você a vida inteira que isso não pode, isso não pode, isso não pode, aí você absorve aquilo. Então, por que eu estou dizendo sobre os evangélicos? Porque tem responsabilidade, sim, na eleição, que eu não gosto de dizer o nome desse presidente. Perfeito. E vão continuar influenciando na pesquisa. Quando for perguntado para essa gente, está tudo ótimo. Principalmente agora, depois que a Câmara e o Senado, e não foi ele, né, que nós providenciamos, votamos na questão do auxílio emergencial. E olha o que ele está fazendo com o auxílio emergencial. Por que cresce na pesquisa? Porque ele queria dar R$200, ele não queria dar nada, mas, diante de toda a pressão, R$200. Isso. E nós ficamos em cima, para R$600. Então, não foi ele. Agora, diz isso para o povo que está recebendo esse dinheiro, sabe? E dizendo, Deus tem abençoado. É ele quem está dando. E ele está fazendo uso do recurso público, tirando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, colocando nesses R$600, que, na verdade, ainda tem gente que está recebendo a primeira parcela agora, e ele colocou até dezembro, nós temos que pedir prorrogação desse recurso. Mas temos que dizer para o povo que a Câmara, o Senado, está pedindo essa prorrogação. Sabe por quê? Porque ele está fazendo disso o panfleto das eleições municipais. E para onde ele está indo? Ele está indo com aquela perseguição, com dinheiro público, para os lugares onde realmente a oposição tem tido êxito. E entre essa oposição, o Partido dos Trabalhadores. Ele está indo nesses lugares que ele está indo, mas os recursos maiores eles estão mandando para a base deles, para dar sustentação agora para as eleições. E faz uma propaganda mentirosa. Já demos tantos bilhões. Pergunte um a um, reúna todos e pergunta quanto chegou lá na ponta até agora, seja para o combate à pandemia, porque é isso que nós estamos votando, é para isso que nós estamos colocando recurso, ou seja, para equipar. Olha, quem aceita o congelamento, né, naquela emenda 95, por 20 anos de recursos da saúde, da educação, da previdência, quer enganar o povo agora. Ele tira de um lado, agora mesmo. Nós votamos na Câmara, no Senado, e o Senado aprovou de que os servidores públicos que estão há mais de 4 anos sem receberem nenhum aumento, que selecionássemos esses envolvidos diretamente com a pandemia, né? São professores, são os médicos, né? Toda a parte da saúde que pudessem ter, né? Não como auxílio emergencial, mas que não fosse retirado deles os benefícios que eles já têm, pois derrubou-se porque o presidente disse que não ia poder, ele, Paulo Guedes.
Eu estou dando essas explicações porque é preciso, é para isso que vocês fizeram, né, essas mãos dadas, essa corrente, para que as pessoas pudessem ouvir e entender que é uma grande manobra. Grande manobra que nós estamos lutando para que isso se prorrogue, porque senão vai ser até a eleição. Depois, tchau, tchau. Exato. Benedita, a gente está com o nosso tempo, infelizmente, esgotado. Quero agradecer demais aqui a sua participação. Assim que a gente desligar, eu vou te perguntar para quem que você vai dar a mão nessa ciranda da resistência. Não pode falar agora, a gente faz um certo suspense, segredo. Aí eu vou te perguntar para quem que você vai dar a mão, né? A Márcia Tiburi deu a mão para você e você vai dar a mão para uma outra pessoa que vem aqui depois do Jornal Brasil Atual dar a entrevista e falar sobre as soluções para o nosso Brasil, já que o Brasil está no centro dessa ciranda da resistência. Eu quero te agradecer demais, te pedir desculpas, inclusive, por conta dos problemas técnicos de internet que nós tivemos. Você estava a postos logo em seguida, que a Márcia Tiburi, inclusive, sugeriu o seu nome, mas devido a esses problemas, a gente não conseguiu, e agora a gente teve, lógico, que esperar a sua agenda, mas agora, felizmente, nós tivemos você com muito orgulho. Muito obrigada, parabéns para você pela sua atuação, premiada no Congresso em Foco. Eu quero só te dar um abraço, um aperto de mão bem forte, um super abraço, viu, Bené? Muito obrigada. Obrigado, um abraço da Márcia Tiburi. Um beijo, querida. Até mais. A gente falou aqui com a deputada federal Benedita da Silva, do PT, pelo Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.